Castanha Pop. Preparem as espadas, cajados e arcos. No programa de hoje, partiremos em uma aventura para libertar um reino distante das garras de um ditador palhaço. Porque todo ditador é palhaço, a gente vale lembrar isso daqui. Depois, meu amigo Jackson Tavares, a gente vai invadir a caverna de um dragão, roubar o tesouro dele e no final da aventura, a gente toma uma porção generosa de açaí numa taverna. Eu sou o Matheus Mascarenhas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Jackson, meu amigo, qual é o tema do programa de hoje? Só uma observação do açaí, ou com charque ou com peixe, pode ser? Perfeito. Não tem como não ser, tá ok? É isso aí, você que tá ouvindo o Castanha Pop de hoje, vamos falar de RPG, vamos conhecer um pouco mais sobre RPG, inclusive eu vou conhecer um pouco mais, que eu sei muito pouco. A única coisa que eu tinha de contato com RPG era o Caverna do Dragão, nunca consegui jogar uma partida, pretendo, mas é isso. A gente tá aqui com o grupo Resistência RPG, não é, Jamile? Isso aí, estamos aqui com Israel Nascimento e Vitor Maia, que são os coordenadores do Resistência RPG Belém. Também vale a pena ressaltar a outra coordenadora que não pôde estar aqui presente, Thaís Correia. Galera, sejam bem-vindos aqui ao Castanha Pop. Muito legal vocês estarem aqui com a gente para trocar esse papo. Que é isso, a gente te agradece, tá? E tem uma coisa pra dizer que é rolem a iniciativa que vamos começar essa parada aí. Gostei. Então vamos lá, Castanha Pop já começou. Castanha Pop. Vale lembrar que esse programa é realizado com o apoio do curso de Comunicação Social da Universidade da Amazônia, certo, Jackson? É isso mesmo, Matheus. E presta atenção, você que quer estar entre os melhores, venha ser o Nama. Você que quer planejar o seu futuro, é sempre bom estar em uma instituição que te oferece a teoria e a prática. E aqui você tem uma mega estrutura em todos os cursos. Oferecer a melhor graduação é tradição na UNAMA. E a UNAMA está com uma promoção incrível. Atenção, hein? Promoção incrível. Primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 189 cada e desconto de até 60% durante todo o curso. É isso aí, então, vem ser UNAMA, a universidade que forma gerações. Acesse o site unama.br e vem estar entre os melhores. É isso aí, não perde essa oportunidade não. E também, minha amiga Jamile, o programa de hoje tem um outro apoiador. Quem é? Smart Geek tá patrocinando a gente aqui com as nossas queridas camisetas do Hellfire Club de Stranger Things. A gente tá tudo no estilo aqui, todos padronizados. Estamos todos paramentados, uma camisa muito bacana. Vale lembrar que a Smart Geek Brasil fica no terceiro piso do Shopping Metrópole Ananindeua. Camisas, itens cosplays, colecionáveis, o Retro Geek, que é um videogame só de jogos retrô muito bacana, que você pode acompanhar lá no site www.retrogeekbr.com.br. Gente, não perde essa chance. Smart Geek, um lugar para os fãs da cultura geek. Então, sem mais delongas, vamos pro papo, gente. Perguntar pra vocês, que diacho é RPG? Já vai pra começar já logo assim. Prazer, Israel Nascimento aqui falando, coordenador do Resistência RPG. Já teve quem jogou a iniciativa, então agora vem o teste de sabedoria. RPG foi criado ali no final da década de 70, né? Entre 77 e 79. E... 74, né? 74, oficialmente. E, em suma, numa representação assim, numa coisa mais simples, RPG, traduzindo da palavra em inglês roleplay game, seria jogo de interpretação de papéis. Então, um jogo onde você vai utilizar simplesmente sua imaginação, dados multifacetados, lápis, papel, imaginação. Basicamente é uma brincadeira de polícia e ladrão, de boneca, de casinha, de médico, de profissão, de astronauta, de etc. Aí que entra o dado. Aí que entra o verdadeiro inimigo, que o jogador diz, é o mestre que é o inimigo. Não, e apenas o condutor. O dado é quem decide as coisas. Pra quem tá ouvindo a gente, é uma dúvida também pra quem conhece o RPG só de ver as pessoas jogando ou de nome, né? Qualquer pessoa pode jogar RPG? Qualquer pessoa, qualquer faixa etária.
Se você consegue se comunicar de alguma forma, tu pode jogar RPG. Não existe idade, não existe escolaridade. A criança é um meio para a criança aprender a ler, um estímulo para a criança, para idosos, que já narrou mesa com gente com mais idade, que acha no RPG um modo de estar jogando, se divertindo. Então, não tem idade, não tem nada que impeça. É um jogo aberto para todos os públicos de todas as idades. Exatamente, sim. A primeira idade, quando você é criança, tá em formação ainda, é um excelente jogo, é uma excelente forma de você criar linhas de raciocínio, treinar seu raciocínio, desenvolver a imaginação e o raciocínio lógico da criança. E para a terceira idade, é uma excelente forma de você fazer a manutenção da sua saúde mental, assim como palavras cruzadas, xadrez, sudoku, etc, etc. E no meio tempo, entre criança e terceira idade, a gente vai jogando para matar o tempo, né? Até chegar lá. O que é legal é que vocês falaram que as crianças também podem jogar. Isso pode ser um incentivo ao trabalho em grupo. Já desde criança, raciocínio de trabalho coletivo, trabalho em grupo. Vai desenvolvendo habilidades cooperativas entre si, é uma das formas. Assim como estudos indicam que a criança tem que ir para a creche para ela poder sociabilizar com outras crianças, é uma ferramenta de sociabilização e de ressocialização e uma ferramenta também de ensino de trabalho em grupo, de trabalho cooperativo. A gente consegue incutir, mesmo que você não queira, mesmo que você não planeje, em um jogo normal você consegue botar elementos que traz uma ideia de comunidade, de sociedade, que é o básico normal de um jogo. E é exatamente por isso que o RPG acabou sendo utilizado como uma metodologia, uma ferramenta didática para as escolas, certo? Já foi utilizado em diversos artigos científicos de química, física, astronomia, geografia. Então a gente tem essa presença do RPG, que ele traz esse lado imaginativo, interpretativo das crianças. E isso dentro de sala de aula, utilizando os conteúdos didáticos, fica excepcional. Eu, como professora, quero desenvolver algo a respeito disso na geografia. E gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho mais pra gente a respeito disso. Como a gente poderia introduzir isso em sala de aula? Claro, aqui ó, nosso amigo aqui, Israel, que é a parte pedagógica do grupo. Perfeito, melhor ainda. Sensacional. Bom, dentro da área de história, filosofia e geografia, que são áreas perfeitas para entrar dentro do RPG, sempre ele entrou em N formas, tem várias formas. Ele entra na forma de história, afinal eu comecei com 14 anos de idade como jogando um dos muitos livros que foram trazidos na época para o Brasil, que foi um lançamento da Devir, não foi, Victor? Foi. Trouxe o Desafio do Bandeirantes, que era um RPG solo, que era um RPG baseado na época da colonização, na época dos bandeirantes, Borba Gato, capitanias hereditárias, então, etc. Ele pegava a história daquele tempo, a história do Brasil, e trazia toda uma parte fantástica, mágica, em que exigia do aluno não só aprender mais de história se divertindo, mas também se tornava, era uma abertura para ele querer conhecer mais, não só a cultura do Brasil. Era uma forma muito mais, vamos dizer, mais... um lúdico, uma forma de ensino pedagógico assim, mais lúdico. Para aprender, eu vou ser sincero que foi, na época, para mim como aluno, foi um pé para querer aprender a história do Brasil ali naquela época. E disso... Porque você tem vontade de aprender, né? Você tem o jogo envolvido também na situação. Você começa no Desafio do Bandeirantes lidando, naquela época, fazendo alusões à importância da natureza. Era um jogo que fazia muita alusão à importância da natureza. Isso falando da mata. No livro não era nem a Amazônia ainda. Hoje em dia tem muitos livros que focam para esse lado aqui da Amazônia, mas ali ainda era da Mata Atlântica, antes que a Mata Atlântica já estava naquele final mesmo. Daquela época, se vocês se lembram da série A Muralha, basicamente aquele cenário. Era aquele cenário. Ali. Então, para dentro da geografia, mostrando os locais dentro do Brasil, dentro do contexto histórico, trazer personagens da história real, inserindo com lendas, histórias, locais
de várias partes do Folclore. Brasil, folclóricas, pra dentro. Um jogo de imersivo, né? Imersivo. Você acaba pegando várias características Isso. de uma população, de uma sociedade, de uma fantasia também. Coloca tudo junto ali. Isso. Exatamente. Porque assim, ó, qual é o bait que foi o que a gente inclusive caiu quando criança? Já começa Que é assim. o seguinte, você faz uma coisa que é divertida e que fica cada vez mais divertida conforme você conhece mais coisas. E, rapazes, agora também veio à minha cabeça, vocês falando da história. Cada RPG tem uma historinha, né? Certo? Tem um cenário. Tem um cenário. E quem é que cria esses cenários, cria essas histórias? Aí, olha, depende, que assim, basicamente o RPG ele é dividido em muitas coisas, apesar de a gente chamar de RPG como forma geral. Ele tem as regras, que a gente chama de sistema, ele tem a realidade dele, que a gente chama de cenário, e a gente tem as histórias, que a gente chama de aventura. E então, as regras e o cenário estão bem em livros básicos, que podem ser, a maioria das vezes, são feitos por produtoras. Mas assim, ele começou com uma pessoa independente em uma época dos anos 70 que não tinha essa ideia de game designer, não tinha nem games eletrônicos, né? Basicamente. Verdade. Tinha só o Ping, basicamente, Ping, lá. né? O Atari também, né? O Atari foi mais ou menos da mesma época, se não me engano, Atari 76 e o RPG 73, 73, né? Um pouco depois. Um pouquinho antes ainda. Um pouquinho antes. E então, você pode fazer seu RPG, mas tem muitos, hoje em dia já tem todo um comércio, toda uma linha comercial de produtoras, de empresas, de indústria, da indústria do RPG, que você vem com livros já prontos com as regras de como jogar e como é a realidade daquele jogo. Existem alguns RPGs que são bem famosos, de literaturas e cenários famosos, como O Senhor dos Anéis, como o Star Wars. E tem alguns RPGs que foram ganhando fama ao longo do tempo e criaram nossa cultura pop, como o D&D. Tu falou do Caverna do Dragão. Caverna do Dragão literalmente é D&D. Em inglês é Dungeons and Dragons o nome do desenho. Isso. E foi um desenho feito pra vender o jogo. O D&D é o sistema, no caso. É o sistema. É o jogo, é o sistema. A gente chega a dizer que é o pai dos sistemas e o... Não que ele seja, porque vai ter gente que vai dizer que tem sistema mais antigo e tem, mas o mais famoso de todos os RPGs e atualmente um dos mais jogados RPGs do mundo. Isso daí era uma dúvida que eu tinha mesmo, né? Porque quando eu penso em RPG hoje, logo já vem na minha cabeça o Dungeons and Dragons. Com certeza. Né? Os dragões, né? Isso é a primeira coisa que eu penso. E, assim, gente, teve uma série recentemente que colocou, né, para um outro setor essa popularidade também, né? Com certeza, levou a outro nível. Levou outro nível a série. No português, coisas estranhas. Stranger Ou, Things. como a gente fala aqui no Bom Paraense, bagulho doido. É o bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Que assim... Qual é lá aquela edição? Porque tem várias edições de Dungeons and Aquilo Dragons, ali, né? por ser anos 80, vou falar algo da primeira temporada, que já começa bem no iniciozinho dos anos 80, né? Aquilo ali, por ser anos 80, possivelmente era uma primeira edição. Até pelo aquilo que o personagem tem, que ele tem um fichário, ele não tem um livro. Porque a primeira edição, ela foi lançada em fascículos. Ela foi livretos que vinham em revistas pela editora. Não tinha um livro bonitinho, todo formado, capa dura e etc. Eram fascículos e fichários que vinham em revistas, que você comprava na banca de revista. E você ia colecionando e fazendo. Você queria mais monstros? Todo mês é lançado 5 monstros, 6 monstros e tal. Legal. Você quer mais classes e mais personagens? Aí... Todo mês é lançado um pouquinho ali, mais aventuras, todo mês é lançado um pouquinho, e assim vai. E você ia complementando aquele Exatamente. fichário, com mais variedades. Inclusive, foi lançado até aventuras. fichário específico. A empresa, né? Capitalismo é fogo. Foi lançado fichários específicos, temáticos do D&D pra você guardar todas as coisas que você comprava, todos os fascículos, todas as Legal. folhas pra você guardar. E lá no Stranger Things, ainda falando da série, eu tenho uma curiosidade, se é bem retratado ali uma cena de como seria uma mesa, um jogo. Sim. Porque vocês falaram que até o vilão principal da primeira temporada é muito bem adaptado do jogo também. Cada temporada, apesar que a terceira tenha tido, isso é uma crítica pessoal, que foi a única que eles repetiram, do Devorador de Mentes por 2 vezes, antes de chegar no Vecna. Mas eles têm liberdade poética ali, então os bagulhos doidos realmente dá uma misturada. Sim, a primeira cena é um clássico, quando você vê todo mundo ali, o Will com o Mike, toda a galera reunida, vocês estão vendo eles
em pleno, junto com o Just, em pleno numa batalha, já com o Just falando todas aquelas barbaridades que ele fala, que isso tem numa mesa de RPG. Aquela é uma mesa de RPG clássica. O clássico, venceu o vilão, saiu gritando. Isso. Essas coisas. Os dados Normal. ali, o lanche ali, vocês, como a mãe do Mike chega a dizer, vocês estão há 12 horas aí embaixo. Não é normal uma mesa pessoal, uma mesa que a gente fala, uma mesa privada. É normal, tanto nos Estados Unidos como onde isso começou, como no Brasil, a gente se reunir, perder o fio da meada, começar 1h, terminar 10 da noite, é normal. Isso quando a gente não era mais novo, que ainda aguentava De virar a noite, começar numa manhã de um sábado e terminar numa tarde de domingo. Corujão não é um termo gamer, apesar de que o game e o RPG de mesa, eles andem juntos, mas o Corujão começou com a gente do RPG. Apanhamos muito por causa disso, não vem ao caso, mas voltando à cena da série, sim, é perfeito. São 2 momentos que eu digo que são três emblemáticos, que é a primeira cena da batalha, tanto que o Mike fez aquela campanha, que a campanha levou horas e tal, e eles estão preocupados e acham, né, o primeiro vilão, daquele gancho aquele lá. fichário aberto como o DM Screen, como o escudo do mestre. Quando eles vão perfeito, mostrar, quando eles falam... Isso. Assim, pra gente, assistir Stranger Things é pegar... É bater no gatilho da nostalgia. E Não tem como não ser. é Capitão Referência. É referência por cima de referência em cima da nossa cara até perder de vista. Então, desde o momento que a gente vê, que bota o Demogorgon, o verdadeiro Demogorgon, porque aí quando aparece o Demogorgon na série, o RPGista mais coisa, mas não, o Demogorgon do livro. Mas eles fazem questão de deixar lá o Demogorgon lá a miniaturazinha, o mundo invertido, que é a parte de baixo, aquela questão. Então, a série retrata cada vilão de uma temporada sendo um dos vilões clássicos. Qual o negócio? Tem os D&D. vilões clássicos desde o início. Aquele D&D que se joga na série, na primeira temporada, ele é como o D&D era naquela época. Hoje em dia já é diferente. Isso. Naquela época Muda era um pouco, daquele né? jeito. Mudou muitas coisas. muita Toda edição coisa. muda muitas coisas e vai completar 50 anos esse senhor de idade aí do D&D, né? Em 2024, então... Tá chegando o dia. Vai ter uma celebração RPG, será, em Belém? Olha, um spoilerzinho a gente tá programando aí, que tá legal. planejando, tem tempo, tá indo aos poucos. Vai ser bacana. O Jael falou agora há pouco a cena em que eles estão jogando. É a primeira cena do Stranger Things, né? E a gente pode até brincar que Stranger Things é um grande jogo de RPG, talvez, né? E a mãe do Mike fala, vocês estão há horas brincando, jogando isso. E a gente pode perguntar pra vocês, como é que é dividido é por partida ou é só campanha? Não, é como o Victor falou. Uma aventura solo, uma única aventura, ela é formada das... A palavra mesmo, aventura. Aventura. Quando eles usam o termo campanha, um conjunto de aventuras. É um conjunto de aventuras E vira quando uma a gente usa campanha. o termo crônica é um conjunto de campanhas. Então uma campanha, ela pode ser num dia só resolvente, pode ser só uma aventura que a gente joga só num dia, e ela tem começo, meio e fim, só naquele dia, ou então ela pode durar anos, como eu mesmo já fiquei com mesas que duraram mais de décadas. O grupo que levou uma campanha, a maior quantidade de tempo foi um grupo dos Estados Unidos, se não me engano foi da Califórnia, que tem 34 anos de grupo jogando. Caracas. É uma crônica muito grande, né? Sim, claro. Que crônica zona. Existem e tal, mas tipo... existem no Brasil também mesas de RPG, não só aqui, tipo, eu, o Victor, já tivemos mesas que duraram 3, 4, 5 anos, né? Às vezes muda os amigos, entra novas pessoas, mas assim, não quer dizer que isso seja... É um jogo dinâmico também. É um jogo dinâmico, ele vai mudando. Mas claro, hoje a gente tem campanhas que podem durar
uma semana ou pode durar 6 meses. A série ali, ela mostra eles passando a vida, a adolescência deles. Nós passamos por isso. Mas De crescer jogando. Acaba se refletindo na temporada. acaba se muito, fazem essa refletindo brincadeira. muito. Fazem esse crescimento deles, tudinho lá na série. Mas, assim... E assim como acontece, desculpa interrompendo, assim como acontece na série também, acontece de... Tem gente que, foi legal, eu cresci, não quero mais jogar com isso. E tem gente que... Mas vocês vão deixar de jogar... Eu sou o Will. Pois é. E tem os Wills da vida. Nós somos o Will. Eu acho legal o Gel contando, né? Pegando as referências, aí o Vitor assim, rindo, olhando pra cima, tipo, lembranças. Eu sou Olha o Matheus aqui. Nós somos o Will, sabe? Nós somos aquele molecada que jogou. Will, você é o Will. Todos nós somos o Will. Eu sou uma mistura de Justin com o Will. Mais ou menos isso também. Eu tenho um pedido pra fazer pra vocês, que eu fiquei muito empolgado agora, Jackson, Jamile. Vocês são narradores, né? Vocês são mestres de campanhas, crônicas. Um pedido especial pra vocês aqui nesse podcast. Vamos dizer que o Castanha Pop é uma grande crônica de aventura. Como é que vocês iam narrar esse início de aventura? Pode dar uma palha de como seria isso pra quem tá ouvindo o programa? Dependendo de como a gente quisesse ser sacana e botar uma dificuldade na brincadeira, ou se fosse suave, a gente já começava por jogar vocês tentando chegar aqui. Olha só! Hoje foi um desafio. Porque assim, qual a grande questão do jogo? Derrotar o trânsito de Bel-Hel. Derrotar o trânsito de Bel-Hel. Achar uma rota alternativa porque aconteceu algum acidente no meio da BR, tá tudo parado. Legal, dá pra fazer sobre tudo mesmo. Qualquer coisa. O bom é que realmente ia ser muito doido, porque se fechou o BR, não tem como o cara escapar. O que vocês vão fazer? Vocês vão tentar sair? Vocês vão correndo? Vocês vão a pé? Vocês vão ficar esperando? E no meio de tudo isso acontece um apocalipse zumbi. No meio de tudo isso podemos inserir a parte fantástica. Vamos dizer assim, houve a pandemia, né? Não quero tocar no assunto meio assim, delicado, pesado, mas falando de uma forma mais suave. Houve a pandemia. Cada pandemia teve um ano que não teve Sírio. No nosso folclore belenense, tem a serpente do ver-o-peso. E o que nosso folclore diz? No ano que não houver Sírio, ela levanta. Pronto, levantou a serpente. Já começou uma saga belenense. Já dá pra criar, né? Um RPG, um jogo, uma partida com essa história. Vocês são super profissionais e estão aqui trabalhando em uma sala à prova de som. Sem saber o que tá rolando lá fora. Sensacional. Inocentemente. Como você agiria numa situação caótica como essa? Pânico, claramente. O cara dela já disse tudo, olhou pânico. Já era. Nessa hora, dependendo do sistema, a gente só ia dizer: entrou em pânico, joga o teste de constituição ou de sabedoria. Se passou... Faz o teste de sanidade, galera aí galera fãs aí do Cthulhu. Faz o teste de sanidade. Se passou, passou. Se não passou, porque é uma serpente tão grande que tu vê do horizonte mesmo daqui. Né? Aí como a gente tá na universidade, já inclui até o Shackman do filme, né? Fúria Assassino, o Shackman chega aqui no laboratório. Tudo, qualquer coisa. Se houver... Saindo dos nossos esgotos. Saindo dos esgotos, sai o Shackman pra chegar pra perseguir a Jamile, perseguir o Matheus, atrapalhar eles a combater a cobra. Eu acho que ia ser um baita numa partida. E como a gente fala, assim como naquele anime... Vamos fazer esse jogo, as crônicas belenenses da Castanha? Tranquilamente, já tem até cenário pronto. Eu gosto muito de usar Belém, nosso folclore aqui, nossa cultura regional. Que é muito rico, adoro né? usar. Muito rica, muita coisa. E tem muita coisa que, principalmente a nova geração, de uns 10 anos pra cá, assim, galerinha assim, pré-adolescente, não conhece muito e não tem muito interesse de conhecer. E aí... a gente cresceu tendo disciplina no colégio de estudos amazônicos, então a gente pegou essa porrada de conhecer um pouco mais de Belém. E a gente adora usar pra galera andar. E é legal também porque quando você usa um cenário que é próximo, algo que existe na realidade, se você, por exemplo, usar aqui a Unama, vocês aqui, quando vocês vierem pra cá pra Unama, vocês vão lembrar da brincadeira, da aventura. Vai ficar. Eu vou lembrar. Vindo pra cá, principalmente de ônibus, eu vou lembrar. Quando acontecer alguma coisa, olha, a gente tava jogando, aconteceu a mesma coisa no jogo. Aí vocês ficam... Pode ser muito diferente, assim, mas a imaginação vai trabalhando e
teve um acidente no trânsito. Só pra gente ter brincado aqui, vai puxar na memória e tal, sabe? Vai fazendo essa ligação e isso vai conquistando o público, isso vai te trazendo pra dentro do jogo e meio que quebrando essa quarta parede, fazendo uma integração geral de todo mundo. Falando muito bem que aqui nós falamos num cenário regionalista, mas RPG ele pega vários cenários. A gente pode botar o Castanha Pop pra derrotar o Oni, pode deixar o Castanha Pop pra ir a uma galáxia não tão distante. Jamile tá gostando aí da história, ela tá rindo aqui no canto. Tô adorando. De repente a gente desce aqui, de repente vocês tentam fugir daqui, descendo Castela, já batem ali do Pelanipo. Cultura oriental, tem um monte de Oni lá dentro, se vira. Daqui pra vocês pegarem uma Millennium Falcon, a marca coisa... do caçador, fazer uma onda lá. Tudo, qualquer coisa. Em 17 perks que vocês já deram o salto na luz. O Castanha já tá... Exatamente, década aí, se eu não me engano, década de 40 aí, que foi feito a caixa d'água dali de São Brás. A primeira escultura ali parecia disco voador. Quem disse que podia, não sei, de repente, e se fosse? MIB 1 tá aí pra mostrar isso, né? É verdade, eu já vi uma brincadeirinha, uma montagem uma vez, assim como seria uma invasão alienígena em Belém. Aí tinha uma foto ali da Almirante Barroso, com um bosque, a caixa d'água com os tentáculos jogando os raios em cima da torre da RBA. É uma montagem maravilhosa. Porque parece também muito um tripod também É um cenário do Guerra dos Mundos. Isso, é muito característico aqui. A torre da RBA ali, né? É muito característico aquela torre ali. E a caixa d'água. Então, o grande ápice de uma invasão alienígena em Belém seria uma batalha entre as duas, igual Guerra dos Mundos. E a gente não precisa nem ir muito longe. A gente tem a Operação Prato, né? Aqui, Marajó, Pocutijuba, Colares, etc. Operação Prato aqui no nosso quintal. A gente pode usar. Científica na veia belenense com tucupi e jambu. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Jackson. Jackson, se esse jogo que a gente tá ilustrando aqui com a galera fosse adaptado pro cinema, quem seria o diretor? Eu sei quem seria o meu. Eu vou te dizer quem seria o diretor. Frank Marshall. Eu concordo. Agora tu me quebrou no argumento. É porque o passado foi aracnofobia, né? Eu falei pra vocês. E o diretor de Aracnofobia é Frank Marshall. Sim. Ele dirigiu poucos filmes, ele atua mais como produtor, mas quando ele dirige, ele traz uma competência bacana na direção. Não são grandes filmes, não grandes produções assim, de tirar o fôlego, mas são filmes bem competentes. Aí a gente ficou, desde a semana passada pra cá, o nosso diretor favorito é o Frank Marshall. Desculpa, Spielberg. Mas eu tenho um detalhe. Jamile, o Spielberg tinha que estar na produção do filme. Também, eu ia mencionar isso. Se fosse pra eu escolher, seria o Spielberg. Aí a gente junta, a gente faz uma parceria dos dois. A direção seria do Frank Marshall também? Também, os dois juntinhos. Aí a Jamile, como eu também ia dizer, tinha que ter o Spielberg, porque senão ia ter salto na velocidade da luz se o Spielberg não fosse amigo do nosso amigão ali. Ele também fez um pequenininho verde que falava difícil, só que apontava o dedo e não fazia, só brilhava. O nosso empurra as coisas. Vale sempre lembrar dos efeitos especiais práticos. Né? Não, ele é um monstro, né? Ele é um monstro. O Spielberg, eu acho que nesse quesito aventura, ele é quase imbatível. Com certeza. No cinema. Castanha Pop. Falaste de Star Wars, a Jamile é muito fã de Star Wars. Inclusive, hoje, ela tinha um compromisso que ela já tá querendo desmarcar, porque no episódio de hoje que tá sendo gravado, que série que estreia, Jamile? Andor. Hoje chegou os 3 primeiros episódios de Andor no Disney Plus. Eu já queria até desmarcar a live de hoje à noite pra poder fazer a minha maratona. E Star Wars é muito rico no RPG, né? Na verdade, não vou te mentir. Star Wars e RPG... eles têm um vínculo muito forte, porque se existe, querendo ou não, fãs, as prequels e as sequels, foi porque houve RPG. Porque quando a saga se encerrou ali em 80 e pouco, em 80, né? 84 com o último filme, demorou um pouco de tempo até que se decidisse fazer mais filmes. Afinal, o George Lucas não tirou do chapéu logo lá as prequels, a história de ascensão de Darth Vader. O que aconteceu nesse período da década de 80... é um universo riquíssimo, né, que se tornou mais rico por causa do RPG. Existe um sistema, o DC System, que foi criado por fãs de Star Wars,
que inseriram muitas das raças que vocês veem nas séries. A raça da... Sabe, as raças que não existem, que passaram a existir na prequel e passaram a existir nas séries depois da trilogia clássica, grande parte foram criadas para um RPG. Criadas por fãs da década de 80 que cresceram e viraram especialistas nessas áreas de produção, filme, todas essas coisas, game design e etc. Todos os tipos que vocês podem perceber. Hoje em dia, oficializaram, canonizaram suas dentro da... Tanto que ele tinha uma ideia hoje. Nós estamos com uma série como Endor. Poxa, super lançamento hoje, né, no streaming, mas... O Mandaloriano, ele foi uma festa pros RPGistas. A história de Mandalor basicamente cresceu, mamou, nasceu, mamou, cresceu, foi educada por RPG. Por RPGistas, jogadores de RPG que haviam criado, pegaram a história. Porque George Lucas só jogou Boba Fett com uma cena de 30 segundos. Não tinha nada de Mandalorian. Né? Veio os RPGistas, nerds. Poxa, vamos fazer um planeta guerreiro. O cara que dá de frente com o Jedi. Por mais que tenha sido uma coreografia assim bem forçada no filme, forçada. Mas na história que depois foi canonizada, você vai encontrar dentro da literatura... No primeiro livro, Sombras de Império? Para quem for leitor e saber que existe um tal de Timothy Zahn, que é muito importante para o que nós temos hoje, mesmo hoje de tudo, se vai ter Thrawn na próxima série de Ahsoka. Então, se vai ter ele, é muito devido a Timothy Zahn, um RPGista e escritor, assim como Claudia Gray, que é uma das mais importantes escritoras de Star Wars hoje no mundo, RPGista, uma jovem RPGista que também se tornou uma grande escritora e muito, muito importante para o crescimento e criação do atual e do passado, né? Cenário. Já que o cenário teve o seu reboot em 2014, tem muita coisa que a gente está falando aqui que hoje em dia é considerado Legend, mas muita coisa que está sendo utilizada do Legend no novo canon foi criado por esse grupo que pegou essa história de George Lucas ali no final da década de 80 até ele retrazer ela de novo. Na década de 90, os RPGistas só encheram ele de material e ele, olha, os fãs me entregaram aqui e pegou muitos personagens, trouxe muitos novos elementos para dentro da batalha. Se vocês têm um Darth Maul... Criou detalhes, por exemplo, se hoje em dia a gente tem os sabres de luz de cores bem diferenciadas e alguns representando castas dentro dos Jedi, RPG. RPGista. Nossa, RPGista. É legal saber, né, cara? Então, coisas assim que vieram do RPG ajudaram na produção cinematográfica, né? Uma coisa vai complementando a outra. De várias né? formas. Tanto em conteúdo criado em lore, né? Conteúdo criado, quanto na criação das pessoas que criaram o conteúdo. Porque, tipo, como eu falei, tem muita gente que hoje em dia é famoso por ser escritor, por ser produtor, por ser diretor, por ser ator, que entrou nessa área de artes, de imaginação, de criação, de showman, porque jogava RPG quando era criança. Basicamente só seguiu a mesma linha e viu que queria algo parecido com aquilo que ele jogava RPG para ser sua profissão. E aí o Star Wars é uma representação gigantesca disso, porque a galera de base que cria conteúdo hoje em dia para Star Wars, conteúdo canon, o canon ali, é a galera que cresceu jogando o RPG de Star Wars nos Estados Unidos, que não era canon, era só de fã para fã, e quis transformar aquilo em verdade, ou pelo menos se inspirou naquilo para criar suas próprias histórias, e quando foi chamado para trabalhar profissionalmente, Dave Filoni pode ser o pai da coisa, mas se vocês forem buscar também, é outro jogador de RPG que muito envolvido. Ele gosta mesmo de Star Wars. Muito de Star Wars. Né? Ele bebe, ama Star Wars como... E ele tá salvando a franquia, diga-se de passagem. É bom que todo mundo é primo em Cristo, gente. E aí, isso é muito importante. E ele teve a ideia pai d'égua de não desistir. Ele foi um cara que não desistiu. Insistiu. Né? Ele não só ama e gosta, ele persistiu, porque o próprio criador, em um momento, largou a obra. Mas como todos os RPGistas... Deixou até de produzir. Deixou até de produzir. Como todos nós, como RPGistas, e falamos sobre ele, voltamos a falar dele aqui nesse exato momento, que é o D&D. D&D, ele voltou com um boom.
Hoje você vê a galera andando com a camisa do Hellfire Club, com todo esse boom de volta pro RPG. Vemos aí um filme de D&D, D&D, com um grande elenco, com não grande com pessoas elenco, desconhecidas. não com pessoas desconhecidas. vai ter, vai né? Tá ter o voltando. livro de D&D. Eu lembro daqueles filmes antigos que você olhava assim. Isso, meio difíceis pra muito nós escroto ver esse aquilo ali. filme, né? Tanto o final do primeiro, que agora É. não me recordo o nome dele, mas ele também aparece na série, nos filmes do Discworld, Jacó Fantástica e nos filmes do Terry Pratchett, ele também aparece como veterinário, e agora eu esqueci o nome dele, que era o único grande ator da primeira trilogia de D&D. E agora pro D&D, pra dentro do D&D, você tem novamente, né, com esse boom que a série trouxe, isso já estava pré-programado. Os holofotes voltaram. Os holofotes voltaram para a quinta edição do maior, né, RPG. Então você vê de novo os jogadores trazendo o sistema, né, hollywoodiano e toda a mídia de novo. Não só, o jogo continuou, são mais de 50, vamos lá, falamos de novo, são quase 50 anos. E isso para todas as mídias, nós estamos aqui nos... Se a gente for contar o pai do D&D, o avô do RPG, seria mais de 50 anos, mais que é o de Chainmail. 50 anos. Então a gente vai estar voltando de novo para ele, o quinta edição hoje, trazendo com seu sucesso atual, apesar de ele ter sido lançado em 2014, mas através das mídias sociais, físicas, aí, Mídias sociais, séries, a movimentação da própria sociedade na transformação de forma orgânica de um nicho que era o geek e o nerd pro pop. virou pop. Então torna tudo pop. isso calhou, tudo isso convergiu pra vir esse boom que hoje em dia temos filme de D&D e o D&D conhecido por Uma toda a dinâmica época. social, né? Basicamente, Pô, coisas uma evolução social. Legal. Eu ia citar, ainda falando lá do Star Wars, que eu acho que o meu personagem favorito dessa nova franquia é o Kylo Ren, né? E quando eu fui ler os quadrinhos do Kylo Ren, eu pensei logo em RPG de novo. Mais desenvolvido que no filme. Porque assim, ele... Como muitas coisas. Ele invoca uma tempestade de fogo. Meu irmão, quando eu vi o desenho clássico lá do Clone Wars, era só se empurrar. Não tinha esse tempestade de fogo. Jackson, que isso? Exatamente. Aí tu entende por que a Ordem Jedi... um dos tabus era você não pode fazer filho se você for Jedi. Porque ele é o filho de Jedi. Olha o salto de poder aí que dá. O Darth Vader, o cara então, empurra e puxa e o cara invocando um tufão de fogo do nada. O Darth Vader merecia ser castigado, então, coitado. Anakin né? Skywalker. Ele merecia ser castigado. Pois é. Botou 2 filhos logo. Botou logo 2 filhos no mundo. A porrada veio em dose dupla. Por isso que aconteceu aquelas cagadas também. Passava de palma pra Star Wars. Com certeza. Que é uma influência muito forte Em todos nós. na cultura pop, né? Formador de opinião. Né? Ele é formador de opinião, Olha, formador de caráter. Formador de caráter, formador de opinião, formador de muitas coisas, porque se tu for ver, o próprio credo Jedi, ele é puxado de uma filosofia oriental. E por mais que você não tenha contato com filosofia oriental, ou nem saiba que isso existe. A honra, né? Se você pega uma puxada de uma filosofia oriental com algo mais medieval que puxa na honra e tal, e você é uma criança meio que fantasiosa da vida, sem as desilusões de um jovem adulto que paga boleto, Que nem do Castanha Pop. Que nem do Castanha Pop. basicamente, Valeu no banco. você leva... É isso aí. Você leva isso pra tua desilusão. vida, sabe? Tu leva isso pra tua vida, aquela ideia de honra, de trabalho, de esforço, de retidão. Tu leva isso pra tua vida e tu vai puxar, mas quem te ensinou? Ah, não sei. Aí tu vai ver, porque eu assisti um filme que tinha isso e ficou na minha cabeça e tal. Então é tudo isso, é galera. influência. Faça que nem o pessoal do Castanha Pop. Honre suas dívidas. Não deixe pra pagar depois. Não, Ou se deixar, olha, ou se deixar pra pagar, ensinar um combo aí social da vida, se deixar pra pagar depois, deixa dar uns 5 anos que aí dá aquele batimento de 96%. Maravilhoso. Maravilhoso. Castanha Pop também é economia. Com a resistência RPG, beleza. Castanha Pop! Gente, vocês falaram um pouquinho mais cedo sobre sistemas, né? Sim. Sobre vários tipos de jogos que dá pra fazer em vários cenários diferentes. Mas eu queria entender agora, quando é que esse grupo de vocês é formado? Por que é formado? E quanto tempo vocês estão aí na praça?
Bom, o grupo começou ali no final de 2015, né? Existem dentro de Belém do Pará outros grupos mais velhos. Eu e o Victor participamos deles. Houve um tempo, como a gente conversou antes de começar a gravar, em que o RPG de mesa havia meio que saído dos eventos geeks aqui na cidade de Belém. E ali no final de 2015, um grupo de jogadores teve essa ideia. Poxa, cadê as salas de RPG? Assim, o pessoal do board game, que também é nosso irmão de alma, afinal de contas a gente tá tudo ali unido, card game, board game, jogos de tabuleiro. O Munchkin é board game? O Munchkin seria card game, mas tem um board game. Mas tem um board game, eu gosto muito do Munchkin. E tem um RPG. E tem um RPG no meio dele. Ele tá ali. Tem Comentário mais aleatório do mundo. Eu adoro o Munchkin. Mas ele tá ali, ele é uma porta de entrada. Inclusive, só pra Olha dizer aí. que quem joga Munchkin vai saber que eu tô falando. Fernando, meu amigo, se você ouvir isso, eu quero jogar na sua cara que eu lhe venci usando aquela carta. E ela me dá essa possibilidade de falar a vida inteira que eu te venci usando aquela carta. Acontece, Fernando. Já era, Fernando. Não tem escapatória. Vai ser lembrar, isso vai ser usado contra você pro resto da vida. A casa caiu pro Fernando. Então, nascemos oficialmente no dia 3 de janeiro de 2016, né, na união de 5 jogadores que tinham essa vontade de trazer o RPG de ser mesa. uma resistência da parte do RPG. Esse nome é muito bacana, não é porque vocês estão aqui na minha frente, não. Mas é sério, é muito legal esse nome. O nome é muito emblemático só como nome, mas e se você for pegar toda a história do RPG aqui em Belém, nós temos o Parque da Residência. Foi aonde nós nascemos. Foi mesmo? E aí, o nome Residência, a gente já fazia brincadeira, que não é Parque da Residência, é Parque da Resistência, porque nós estamos resistindo em trazer RPG e não deixar o RPG morrer na cidade. Isso. E vocês jogavam lá nos bancos mesmo? Cara, dentro do trem? lá pra dentro, lá no piscinão, lá dentro. Ah, lá sim, tem lá no final, lá né? no final, lá no São Gasômetro, a gente teve uma época que nós, assim como a Resistência, eu tinha um grupo e nós tínhamos... na época do grupo independente, nós só se enxergava, porque Belém todo mundo se enxerga, né? É verdade. Nós tínhamos concessão lá do gasômetro pra usar aquela área do café, Legal. que era ar-condicionado, tudo bonitinho, tudo limpinho, tinha banheiro. E infelizmente um outro grupo acabou zoando o lugar e perdemos a concessão. Sabe o que é aquilo, né? Como a avó já dizia, por um todo mundo paga. É complicado. A gente já vê histórias parecidas em digamos assim, em outras áreas. Exatamente. Até mesmo de eventos aí. Estamos fazendo um bom trabalho, mas vem alguém, faz uma lambança e aí todo mundo vai. Como aconteceu no Panic Satanic também. Diga-se de passagem, né? Nós nascemos e aí ali. a gente usava todos esses espaços, do piscinão lá de trás, do coreto lá da frente, os bancos, tem uma área que tem uns bancos, tem uma árvore grandona, que é só seixo no chão. Sim. A gente usava todo o espaço de lá, o meu grupo no caso, a gente tinha uma crônica de lobisomem, a gente jogou por uns 4 anos, isso lá em 2007, 2008, por aí. E aí também já usou. E o Resistência começou a usar também. E o Resistência nasceu naquele coreto bem da entrada, numa reunião no dia 3 de janeiro de 2016. Participamos de vários eventos desde então, o grupo começou a se envolver mais em eventos geek, participamos do Halloween. Eu, efetivamente, Israel, entrei em outubro de 2016, já havia participado de outros grupos de RPG independentes. Então, em outubro de 2016, eu entrei para o grupo como colaborador. Em 2017, me torno coordenador do grupo. Em 2018, começo a coordenar, trabalhando junto com os amigos. Em 2018, trago o meu amigo Victor Maia. Eu entrei em junho de 2017. No evento que teve em junho de 2017, que eu entrei. Eu lembro que era perto do meu aniversário. Animação. E aí... Eles, na época, ele era um dos coordenadores, aí ele encabeçou com a coordenação já em 2018. Quando ele encabeçou a coordenação como um dos colaboradores, eu meio que dei uma upada de nível. Tornei ele pra dentro. Coordenador também. Um level up. E como qualquer coisa, como em qualquer aventura de RPG, a gente foi upando, foi elevando de nível, o grupo foi mudando para a estrutura em que se encontra hoje. Nós começamos com a ideia de levar o RPG de volta para os eventos geek, conseguimos, estamos trabalhando dentro do Anime Geek desde 2016, trabalhamos na Animazon,
trabalhamos no Ronin, que é Abaetetuba. No Ultra Geek, lá no Fomos em primeiro Ultra Geek, em Santa Isabel, em vários eventos geek dentro da nossa cidade, um pouco antes Tivemos da nossos pandemia. próprios eventos. Tivemos nossos eventos, fizemos eventos de RPG dentro da Saraiva. Ali no auditório Benedito Nunes. Lá na Saraiva, ficamos ali. No andar de cima, né? E no andar de cima. Isso no ano de 2017 e no ano de 2018. No ano de 2018 e 2019 ficamos auxiliando o RPG Pará a promover mesas de RPG No Centur e também trabalhando no lado social, dentro de centros comunitários, como o Victor. ONG, centros comunitários. A gente, às vezes, uma mesa localizada em alguma periferia de Belém que a gente mora perto, ou conhece alguém que quer. Então, no início, a ideia do grupo era não deixar o RPG morrer. De um jeito ou de outro, qualquer público. E aí, depois que a gente conseguiu isso e conseguiu uma entrada para viabilizar em eventos geeks, a gente começou a trabalhar esse objetivo para ser um objetivo maior, que aí foi chegando num objetivo que é trazer o RPG e tudo que ele pode proporcionar de bom para a comunidade, como a gente teve quando era criança. E aí a gente começou a fazer isso. Então a gente mudou de foco de ser presente para usar essa presença para fazer algo além, que é o que a gente está tentando fazer. Eu conheci o trabalho de vocês, eu tinha visto em alguns eventos, mas o que mais me marcou foi na Conecta da Paz, né, no Bengui. Na Usina da Paz do Bengui. Na Usina da Paz do Bengui. Lá no Nobel Hell. Isso, quando eu conheci lá o trabalho que vocês estavam fazendo ali também, levando o RPG para a comunidade. E eu acho isso muito legal, né? Porque você pega uma coisa tão pura, assim, que você trabalha desde o período ali, infância, adolescência, e você leva toda essa qualidade, porque vocês estudam muito, tem vários livros aqui na frente, então, assim, estuda muito, né? Pra fazer uma boa aventura e levar todas as vantagens e benefícios que o RPG traz para criança, adolescente, idoso, adulto, e mesmo ter um momento de diversão, né? Diversão não pode ser só, bora lá em casa ver Netflix. Não, acho que dá para fazer mais coisa do que isso. Eu lembro também que a gente bateu um papo com, acho que foi com Israel não sei se foi no Anime Geek. Foi no Anime Geek. Ele explicou um pouco pra gente sobre o Resistência RPG, apresentou as mesas. E foi muito interessante, cara, porque eu conheço muito pouco sobre RPG. Mas o lance, quando vocês foram me explicando, eu me interessei um pouco a respeito. Tô pensando até em jogar uma partidinha, né, no próximo evento. Pra ver se eu consigo, né? Claro que passar do terceiro bloquinho lá. Nem que só vire XP, mas tu consegue. Exatamente. O Jackson, ele tá sendo muito humilde aqui. Ele tem uma capacidade de interpretação gigantesca. Meu amigo Jack, meu Astro Jack... como é que seria um mago das trevas aí, com uma risada bem maquiavélica? Uma risada bem maquiavélica? Vou pensar assim. Eu pego você, vou oprimi-lo até a alma! Meu Deus. Pronto, seria meu mago das Olha trevas. aí. Esse cara é muito bom. Perfeito. Esse cara é muito bom. Perfeito, olha aí. Mas quando eu fui reprovado na primeira prova no teste psicológico... Mas o Tem essa pré-requisito... capacidade teatral na veia, que precisa, né, pra ir se desprendendo também ali no... É uma exatamente. vantagem. Mas olha, o pré-requisito, assim, ter problemas psicológicos é o pré-requisito pra ser mestre. Qualquer um pode ser jogador. Mas, É um assim, detalhe. Pra ser mestre... Tu precisa mesmo ter algum problema, algum parafuso. Como é na prova pra mestrar uma mesa de RPG. Tem problema? Tem problema? Não, então... Tem probleminha? Caraca, Não, velho, então... vou tentar. Se no videogame existe as skins, a skin do mestre é ter um probleminha. E é a vida. Castanha! Pop! Gente, falando um pouquinho agora sobre a presença feminina no RPG, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre a influência aqui no Pará, como é que vocês conhecem os outros grupos femininos que vocês estavam comentando comigo agora há pouco, então vocês poderiam falar um pouquinho sobre? Bom, como eu falei pra Jamile, em 2000, eu posso falar, eu vou entregar minha idade aqui, mas... RPG pra todo mundo, Pra né? todo mundo. Exatamente, por isso Então, eu aí pergunto. com meus 15 aninhos, eu conheci a Cláudia. Ela foi muito importante. Hoje ela tá pra Macapá. Beijo, Cláudia, se chegar a escutar. Hoje ela, por causa do trabalho, ela também é pedagoga. É uma sina do RPGista. Ele vai pro lado de humanas ou exatas. É a vida.
É isso, estudem, crianças. É bom, diversão e muita brincadeira. Mas ganha dinheiro também. É mesmo pra pagar o boleto. E então, ela foi muito importante. Então, ela era uma... Vou dizer assim, para aquele tempo, pro começo dos anos 2000, ela quebrou a barreira. Ela, pra gente, ela era a nossa Joana Dark. Antes de existir Daenerys Targaryen, existia a Cláudia. Ela tava narrando uma mesa de Yu Yu Hakusho. Cláudia Gaia, né? Corre, Não, Cláudia Gaia não, era Cláudia Barros. A Cláudia Gaia, ela já é do Vampiro. Sim. Então, ela já narrava mais Yu Yu Hakusho numa pegada do sistema 3DT, como um sistema mais pega mais anime. Mais anime, mais simplista. Mais simplista, mas a gente... anime é shonen, então esquece essa realidade, só vai no poder da amizade. tem uma qualidade, não, assim, tremendo. Togashi é Togashi. E aí, o que acontece? Ela bebia daquilo, assim como a gente é fã de Star Wars, ela é super fã do trabalho do Togashi. E fazer uma mesa maravilhosa. Então, pra gente, assim, era um quebra de paradigma que eu comecei a aprender. Vi várias, como a gente conversou, em várias áreas da sociedade, eu vi a presença feminina crescer, acabar mais esse paradigma, essa coisa enrustida que tinha dentro dos grupos. A gente não vai citar aqui momentos escrotos, pra usar uma palavra leve, mas pelo que o RPG passou, uma galera que acaba que a gente fez um comentário que por causa deles espanta uma galera. Então hoje em dia a gente consegue trazer mais pessoas, mais meninas, mais gente interessada a participar dos jogos, das mesas de RPG, porque a gente traz uma abertura, traz uma pluralidade maior para trazer a pessoa, por mais, não vai só ficar com vergonha, porque para vocês que nunca jogaram, ou para quem tá escutando e nunca jogou RPG, pode dizer, poxa, mas é um jogo que eu vejo o pessoal meio estranho ali, dá uma gritaria, mas estão se divertindo, a gente não entende. Nesse não se entender, você acaba aprendendo a ser. O RPG é um jogo de interpretação de papéis. Então, às vezes, aquele papel que a pessoa... O famoso roleplay, né? Isso, roleplay. Então, ela quer jogar com o personagem, aquele personagem ele tem atitudes que não é atitudes que ela teria como ser humano normal, mas no ínfimo ela quer viver aquilo, ela quer ter aquela experiência. Parte da diversão tá no desafio, e o desafio é parte da diversão. E aí o RPG traz isso. Então, a foi a minha primeira, digamos assim, o meu primeiro impacto do poder feminino ali dentro. Isso antes de qualquer tipo de alguém falar aquilo, de ter alguém que fala, não, tem que ter o lugar, o espaço feminino. Não teve, não. Ela foi pé na porta, eu tenho um dragão como a Daenerys e saiu tacando fogo em Porto Real. Não tem dessa, não. Eu sou fã dela. Com certeza. Foi uma Daenerys. Então tá aí a Casa do Dragão, Raiena, eu tô no teu time, ferra o teu pai e dane-se, dança do dragão. Vai lá, junta com o Dr. Who e mete... Isso. Mete terror e mete terror. Mete terror, não tem dessa, não. Então, o que acontece? Dentro hoje do cenário, ele cresceu, o cenário feminino. Há um espaço, claro, elas, como em qualquer espaço dentro da história da humanidade, elas tiveram que batalhar, mas não tiveram pena de quem estava na frente e conseguiram com muito esforço abrir o caminho. E hoje em dia a gente, auxilia, né? Houve um tempo em que a gente tinha que estar trazendo, mas hoje em dia há pessoas maravilhosas em Belém que estão fazendo esse trabalho focado. Claro, tem pessoas que se sentem bem com pessoas que, né, aceitam a diferença por qualquer tipo de opção sexual, opção de gênero de jogo. Tem gente que gosta mais de medieval, tem gente que gosta mais de medieval, espacial. Então urbano. A gente trabalha com tudo isso. RPG é plural, é tudo. Então você se junta com quem tá bem. Então, para as meninas se sentirem bem, claro, tem uma narradora, putz, é muito legal, é muito bom mesmo. E o que acontece? Grandes narradoras têm crescido em Belém, como a gente tem narradoras que sempre estão com a gente, a Luísa do Encaminhambas RPG, que é um grupo voltado para o público feminino, que trabalha focado nesse espaço seguro, feminino, pra mulher. Porque assim, a gente, depois que a gente conseguiu um espaço aparecer e tudo mais, a gente se preocupou em fazer um espaço seguro. Para todo mundo.
sem nenhuma ideologia, sem nada, sem demagogia. Só um espaço seguro. A gente quer que vocês se divirtam, quer que pessoas se conheçam, quer que grupos sejam formados, quer que pessoas desconhecidas saiam dali como amigos, trocando contato e se marque de continuar jogando, continuar brincando e vá formando. E diferentes culturas, pluralidades, diferentes realidades se choquem ali na figura do jogador, não só dentro do jogo, da realidade do jogo, dos cenários. E depois que a gente conseguiu esse espaço, a gente começou a batalhar para que nossos espaços da resistência fossem seguros para todo mundo. Mas, sendo realista, nós somos homens. Infelizmente, é mais fácil achar mestres e jogadores, tudo homens e tal, tudo masculinos, né? Do que feminino. Infelizmente, a gente espera, a gente batalha aí o tempo inteiro para que isso mude e não precisa ficar pensando que tem mais mulher do que homem, ou tem mais homem que mulher, e só pensa em todos como jogadores. Não importa do sexo, não importa nada. E aí a gente sabe que esse meio é um meio complicado, esse assunto é um assunto delicado, tem que ser muito bem tratado. E a gente sabe que tem muita reticência por mais experiências das pessoas, das mulheres, com grupos de jogo, com grupos de RPG, com grupos de convívio com homens. E a gente sabe que por mais que a gente tente fazer um espaço seguro, ainda assim não vai conseguir ter uma cara tão de seguro, uma cara tão boa, se a gente não tiver uma representatividade. A gente tenta ser representativo, a gente tenta ficar com os braços abertos sempre. A gente tem mulheres e homens de nossa equipe. Infelizmente, as mulheres que fazem parte da equipe não querem ser mestras. Puxar a orelha de vocês aí de novo. Vamos lá, meninas. Tem que ser mestras. Poder feminino. Poder feminino. E a gente conhece tanta... E a gente conhece tantas boas narradoras. Exatamente, tantas boas narradoras. Tantas boas jogadoras que dariam ótimas... ótimas jogadoras. Ótimas mestras. Ótimas mestras. Ótimas jogadoras que dariam ótimas mestras. Mas... que... Por medo, por comodismo, não vão. Às vezes comeu a bio... Pro bom paraense, comeu a bio e ficou com a boca presa. Mas aí, o nosso trabalho é o quê? Não é num tempo em que se fala de tanta militância, não é militância, é uma coisa pra vida mesmo. A gente traz as meninas, não tem medo desses ego aí, não. Vai pra frente, você quer jogar, você quer arrumar. Tu precisa de espaço, jogar, tá aqui. Tu precisa de gente, tá aqui. A gente te dá o espaço. Então a gente quer abrir, a gente quer que as meninas... A gente ajuda. Quando vocês foram na Usina da Paz, lá foi um espaço que é um grande trabalho que o Conecta, abraço lá pro Diego, que tá na frente disso, conseguiu, tá fazendo, né, acontecer, mas o público é o mais importante de tudo. Claro, tem que ter alguém para fazer algo, mas o programa, a usina por si só já foi uma vitória muito grande. É um espaço maravilhoso, assim como qualquer centro comunitário ou centro cultural que necessita de ajuda do governo, de todo tipo de governo. Então, o que acontece as meninas hoje têm um espaço maior. Hoje, quando nós levamos uma menina, Jamile, para dentro de uma sala RPG, como narradora, ela vira uma atração. Putz, tem uma narradora. Tem uma narradora. Quando a narradora, como no exemplo da Daisy Galsi, beijo aí, Grace, um abraço, do Delas, que faz a mesa dela voltada para uma minha mesa para as meninas, para as mulheres que entrarem aqui querendo jogar RPG. Legal. A gente já vai, a mesa para as mulheres, a mesa feminina, espaço feminino. Todo espaço é feminino, mas a gente entende que você vai se sentir mais à vontade naquela mesa. Então, fica à vontade para escolher qualquer mesa, mas aquela mesa é específica só para mulheres. Pode ir, vai lá, solta a franga, faz o que você quiser fazer, dá porrada na mesa, vira a faca, faz o que quiser fazer. Não tem o momento de se divertir agora. Então, a gente quer chegar nesse período em que a gente não tenha que elas sejam atrações, não, que elas sejam um igual, o normal, natural, o orgânico. O nosso trabalho hoje, nesse caminho que nós estamos de 7 anos, é que se torne normal. Se torne normal. Menina, menino, o público LGBT, tudo esteja unido, esteja só para jogar, só para se divertir. Assim como tem a liberdade de ir e vir. E se sentir bem, fazer amizade. Assim como a questão também feminina, a gente também é aberto a qualquer tipo de ideologia de gênero, qualquer tipo de identificação de gênero. O que você é LGBTQI+, é neutro,
É cis, é trans, qualquer coisa. Você é uma E pessoa. são temas que as mesas já trabalham desde sempre. Tu até Desde mencionou, sempre. né, que tem um E, por exemplo, RPG sobre o Vampiro à Máscara. No Vampiro tem personagens que não têm gênero. Tem pessoas que não necessariamente precisam ter gêneros. E isso não tá escrachado em texto, mas ele tá lá. Tu consegue reconhecer que ele está lá. Isso não é uma Sabe? coisa de agora. Isso na é uma década coisa- de 90. Isso é a década de 90, 90, porque o Vampiro é de 92. Perfeito. Então E isso aí- já vem, sabe? Então a gente agrega esse público. Hoje a gente pode falar, como coordenadores de sala, que o público feminino tem espaço, que precisa conquistar meninas, vamos jogar, vocês têm um momento e Estamos agora. aqui pra isso Já estamos também, aqui olha, para nosso isso. espaço está Hora aberto de- pra vocês fazerem o nome de vocês. É, Na hora, bora. então, Entre em na contato. hora, vambora. Entre em contato. olha, que vocês viram a última temporada de Stranger Things, se não tivesse a Érica, ela botou, Nossa, achou perfeito. o Ed. Não tivesse uma zoomer lá no meio, Olha, não tinha dado problema. Se foram chamar quem? A Érica. Quem foi salvar o grupo? A Érica. Érica. Então, seja Érica essa roubando a Érica cena de roubando novo, a cena né? de novo. Então, Personagem extraordinário. Oprimindo de maneira assim, magnífica. Não, e ela Isso. bate de frente, De com o frente. Ed, né? E Bate. ela acaba Assim conseguindo como o a- respeito dele. Na hora, Sensacional. na O hora. Ed acha isso muito bacana. Muito Sim, bacana, Porque porque como ele vem do RPG, né? Ele já tem esse- é isso ele- aí. ele já Essa tem essa mente. Essa mentalidade né? aberta. A gente tá falando nos Estados Unidos. Se você da joga década de RPG e 80. você joga RPG e você tem preconceitos, você não joga RPG. Não. Tá jogando um outro jogo, Joga de né? novo. Poder jogar de novo. Se tá você, jogando errado. se você Não faz sentido. a partir do momento em que você joga RPG e o RPG ele joga um monte de assunto crítico. A gente tá falando aqui da parte da diversão, mas por si só Vamos puxar uma linha um pouquinho mais séria que sempre esteve lá, por exemplo. Que a gente leva na brincadeira, mas sempre esteve lá. Elfo e anão. A discussão. batalha, a porrada épica. Elfo e anão. Xenofobia e xenofóbico, Vocês estão assistindo dos Anéis. homofóbico, tudo. É uma porrada que é levada na brincadeira dentro do jogo, de um elfo xingar um anão xingar um elfo. Você é amigos de longa data se xingando. Mas vale Pois é. problematizar, Então, né? mas... São praticamente primos ali. Mas estão lá, mas está lá. Anão é extremamente preconceituoso com elfo, elfo é extremamente preconceituoso com anão. E se você quiser, e não só quiser, como a gente já fez várias vezes isso, tocar nesse assunto e fazer com que a pessoa perceba a opressão que é uma raça com mentalidade desse tipo, você consegue fazer isso em jogo. Você joga um anão. Que eu tô olhando aqui pro Senhor dos Anéis. Pensa na Galadriel, na aventura da Galadriel. Você joga um Agora- anão dentro de um reino élfico. E aí? Todo mundo preconceito contra ti, tu você não vai conseguir se absolutamente nada. sentir igual o Elrond se sentiu lá no episódio quando ele foi Você pra joga um casa elfo perdido dentro dos reinos subterrâneos anões. Você não sabe, você Cara tá num de lugar tacho. que totalmente opressor contra ti. Aí você joga toda uma aventura e no final da aventura você chega pra pessoa que passou por isso e fala: e aí, tu entendeu o que significa preconceito? Aí, Tu sabe que só significa ser reforçando mais oprimido? um pouco, Jamil. Não é real, verdade, mas você faz uma aventura, uma realidade simulada. Os elementos que se a pessoa da fantasia e da ficção, se a eles pessoa- inspiram. Exatamente, É. se a pessoa interage com aquela realidade simulada, vai ser real pra ela. Ela não vai ser, não vou dizer que é igualzinho que o negro vai sentir, que uma mulher, com um LGBT vai sentir. Não, porque a pessoa vai sentir na pele no mundo real, onde ela pode morrer mesmo, de verdade. Mas se a pessoa pelo menos vai conseguir ter um escopo, pelo menos algo pra ligar, um início de uma empatia. Ensinamento Isso já é pra um empatia. Isso já é o início. Pode ser só um primeiro passo. Pode ser só um passo, mas pelo menos é um primeiro passo. Foi De dado. um longo caminho que foi dado. Só para reforçarmos, Jamil, a questão do feminismo dentro da posição feminina, dentro do Brasil, das grandes escritoras de RPG, a gente falou tanto de RPG e deixou de falar do RPG nacional. Vamos falar. Tem a Karen Sorali, te indico a procurar, escritora do Tormenta RPG, né? Ela foi Tormenta que é super popular. popular, né? o maior, até hoje o maior financiamento coletivo dentro do cartaz de RPG. Sensacional. É um RPG nacional reconhecido há mais dos seus mais de 15 anos aí dentro do mercado, e a Karen é muito responsável
pelo crescimento do jogo, tanto como ela joga, mas é uma escritora. Ela escreve, criadora de conteúdo, uma game designer, uma escritora. Então, dentro do Brasil, houve um crescimento, Gemílio. Houve. Aqui em Belém, nós estamos aqui enchendo o saco e mais uma vez... E quem escutar aqui esse episódio tá convidado para participar, né, galera? Procurem a gente do Resistência RPG. Nós conhecemos aquele cara que conhece o carinha dali da Rua de Baixo, que vai indicar até a mocinha da Rua de Baixo. Vocês carinha não que sabem. Mora logo ali. O carinha e a mocinha Conheço que mora Maicão. ali. Eu conheço o Maicão. Nós conhecemos aquelas narradoras que só estão esperando aquele velho empurrãozinho de jogadores. Aquela cuíra. É hora de jogar aquele jambo em cima da telha da casa dela pra ela sair da casa dela e vir jogar RPG e se divertir. Boa. Perfeito. Gente, então é isso. Basicamente é isso que a gente sente, isso que motiva a gente, isso que a gente tá tentando transmitir aqui. A gente fica motiva a gente a empolgado. fazer as coisas, sabe? Só pra não esquecer aqui, mandar um alô pro professor Felipe Laredo, que ele tem um espaço, o sebo dele, o Boiuna Books, lá. Ele promove algumas partidas de RPG também. Todo sábado, se não me engano, entre 9h30 e 10 horas, ele tá por lá, dando umas dicas, jogando com as pessoas. E um abraço pro Felipe Laredo aí, o nosso professor aqui da Universidade da Amazônia. Um grande abraço pra ele aí. O espaço Boiuna lá, Gentil, né? Isso. Tá na Gentil o espaço dele. Fica na 14. Na 14 de abril, entre Gentil e Conselheiro. Na Gentil e Conselheiro na 14. Um abraço pro Rodrigo Hagabashi, né? Que Também. é um dos grandes incentivadores. Nosso parceiro lá no RPG Pará. Pará, o Rodrigo Hagabashi. A gente Isso conhece é ele há muito muito bacana. tempo. A gente vai trazer o Rodrigo aqui também pra trocar um papo com ele. Trocar uma Conhece ideia. ele há muitos anos. Como jogador, como parceiro de trabalho, de organização, de RPG e tal. Tá todo mundo ali, né? Belém já é pequena. Belém de um pequeno. nicho específico que é pequeno é menor Se ainda. torna menor ainda. Todo mundo se conhece. Esse é o lance. Vem, bora jogar, bora pegar um lanche. Né? Demora hora, fala besteira, troca ideia. É isso. É isso, cara. Às vezes, muitas vezes, assim, uma mesa, que é como a gente chama uma reunião pra jogar, que a gente chama de uma mesa, uma mesa acaba que a gente nem joga. A gente marca pra jogar, vai quando se reúne, a galera fica falando um monte de coisa, principalmente quando faz tempo que as pessoas não se veem. E como tem que atualizar. Como acaba acontecendo sempre, assim, olha, eu não tive nenhuma experiência diferente dessa que é. Todo grupo que joga há algum tempo, uns 2 meses, 3 meses, acaba virando um grupo de amigos. Perfeito. Acontece, sempre acontece, é assina, é como deve ser. É como deve ser. Se não acontecer isso, tem alguma coisa, alguém jogou errado. Tá jogando o jogo errado. Tá jogando o jogo errado. E é com isso que a gente encerra o episódio de hoje do Castanha Pop. Galera, Israel, Vitor, muito obrigado pela participação aqui no programa. Quem tá a fim de conhecer o trabalho de vocês ou de jogar com vocês, como é que faz? Pode procurar no Facebook, Portal Resistência RPG, também é Resistência RPG. Se você procurar no Facebook, você vai encontrar lá nossos perfis, o grupo e a página. A página no Instagram, que é o @ResistênciaRPG _Belém _Pará. Pode botar lá PA. Você vai achar lá a gente. Vocês vão encontrar, quisendo participar conosco, nós estaremos no dia 8 agora do próximo mês, no próximo Conecta da Paz, na Usina da Paz do Bengui, a partir das 3 da tarde. Exatamente. Estaremos já levando mais uma vez uma sala cheia na Biblioteca Adulto. Na Biblioteca Adulto. No dia 15 a gente vai estar no evento Magic Hero, que vai ser no Centur. No Centur. Tá? Nós vamos estar lá fazendo o espaço RPG. Inclusive, a gente tá envolvido na produção, não só no espaço RPG, na produção do evento e tal. A gente sabe que teve um probleminha com o evento aí esse fim de semana. Foi complicado. Mas sim, isso à parte, a gente entende que isso gera um ressabiamento, um pé atrás na pessoa daqui da galera da cidade. Mas olha, eu posso dizer que pelo menos nesse evento a gente apoia e a gente tenta não se meter em nenhum evento que a gente veja que tem algo de errado. Então, pode ser que não dentro do público, mas pode ter certeza que todas as atrações que eles estão postando, realmente elas vão vir. E que o evento, os dias que o evento está dizendo que vai acontecer, ele vai acontecer porque o lugar já foi certo, todas as coisas já foram acertadas, não vai ter um cancelamento no meio do evento, do próprio evento, não só de uma coisa, mas do próprio evento.
e tal. E aí, se vocês forem lá, galera que tá ouvindo a gente, procura nosso espaço RPG lá no Magic Hero também. Vamos estar na parte do Ismael lá na frente do auditório, na frente do auditório, que é um hall. É um hall. De passagem, a gente vai construir todo um ambiente de luzes e fumaça e vai ser bem uma ambientação bem diferenciada daquilo que a pessoa já conhece de nossa sala. Então, querendo jogar pessoalmente fora nas redes sociais, podem procurar a gente, pode mandar DM lá no Instagram, que também nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente faz uma socialização entre jogadores e mestres e mestras, grupos. Então pode entrar em contato com a gente lá no nosso DM, que a gente vai estar dirigindo, botando a galera no grupo para que a galera, os mestres achem. Exatamente, a gente está aqui para viabilizar o RPG, além de tudo, para viabilizar o RPG. Quanto mais a gente gostar do RPG, quanto mais a gente jogar, melhor para a comunidade, melhor para a gente, melhor para o nicho, que vai crescendo cada vez mais, e a gente vai conseguindo comprar livros cada vez mais baratos. Então nos ajudem a comprar livros cada vez mais baratos, jogando RPG e fazendo com que as editoras vejam que em Belém tem RPG. Por favor. Com certeza. Dia 8 de outubro, lá na Usina da Paz, no Bengui, nós estaremos lá. E no dia 15... No dia 15 não, começa no dia 14, 15 e 16. Estaremos no Magic Heroes. E futuramente, quem sabe, Anime Geek. Futuramente vai ter Anime Geek ainda 10 anos, ainda tem Conecta da Paz, hein? Tem outros Conectas e a gente vai tentar fazer... outras coisas aí. A gente tá planejando aí, a gente tá planejando em nossos próprios eventos também, então... Tem muita coisa aí pra sair. Há muitas aventuras. É isso aí, eu só queria pedir pra Jamile falar um pouco das redes sociais do Castanha Pop, porque ela sempre tá à frente com o Márcio nessa parada, lives, vídeos. Então, gente, para acompanhar o Castanha Pop, é lá no Instagram, @castanhapop. Vocês podem estar conferindo os episódios no Spotify, no YouTube. É só digitar Castanha Pop que vocês vão encontrar. E não esqueça que toda quarta-feira a gente tem a live cosplay, tá sendo pelo YouTube do Castanha Pop. E vem muito conteúdo novo aí, então fica ligado nas nossas redes sociais. Conteúdo é que não falta, né? Não, ixi, tem muita coisa. Entra lá no Spotify, no YouTube, tem umas opressões bacanas lá, tem umas coisas engraçadas. Dá pra você se divertir um pouco, olha, esses caras são malucos. É bacana. Olha, faça o Nama também e visite a loja da Smart Geek lá no Shopping Metrópole, tá bom? Então é isso, galera, o Castanha Pop fica por aqui. Agora a gente vai rolar um pouquinho de dado, que a gente vai jogar com a galera do Resistência RPG. Valeu e até a próxima! Como é que você esquece uma coisa desse tipo? Tipo, nós levamos pra dentro da sala RPG foi aquele momento de terror, tá? Se entrou uma visagem aqui, não se preocupe. Antes uma visagem que 2 pivetes numa moto. Nós estamos em Belém. Aconteceu ontem com um conhecido meu. Versão brasileira, Castanha Pop.